Eu diria que a maioria é ruim. Sério, Lino? É, a maioria é ruim. Maioria é muito ruim. Quando você fala a maioria, você está englobando quem já está estourado, quem está começando? Geral. Quando você convive, você vê que é ruim. Tem gente no nosso meio muito famosa que não sabe nem afinar a guitarra. Nesse nível. Aí se defende na fé, na espiritualidade. Então quando você está falando ruim, é ruim musicalmente. Ruim musicalmente. Entendi. Ruim musicalmente. É que você falou ruim, eu entendi ruim... Mal. Pessoa ruim, caráter ruim... Não falei nesse aspecto, não. Sim. Falei assim, no segmento musical. E no segmento também, digo também da pregação da palavra também. Tem muita gente ruim. Não é que, por exemplo, o cara é humilde. O cara é humilde. Jesus era um cara que não tinha formação acadêmica. Ele não sentou na roda de Gamaliel como Paulo. Não é um cara que frequentou uma escola rabínica. No entanto, você não vê Jesus tropeçando na língua. Você não vê Jesus falando besteira. No nosso meio, tu vê gente falando coisa que é absurda. Difícil. Muito absurda. Que não tem lógica da vida. Sacou? Coisas assim que você não pode repetir. Se seu filho ouvir aquilo, não é legal, entendeu? Só que o nosso meio, às vezes, fica protegendo em nome de uma pseudo-humildade. E não tem nada a ver. E musicalmente também, cara. Muita coisa ruim. Agora, tem algumas coisas legais. Tem. O nosso meio cresceu muito. Sou de um tempo que era pior. Entendeu? Agora, tem muita coisa que lá em casa não entra. Não entra, é proibido. For trabalho até faço, mas lá em casa, no meu particular, isso aqui nem... Misericórdia, mano. Entendeu? Isso aí que eu só falo porque eu tô aqui. Mas como eu falei antes aqui também, eu falei gravando, não lembro, eu não tenho o olhar que você tem, né? Não tenho um olhar profissional, musical. Mas eu acho que eu concordo contigo como consumidor. Eu já falei gravando aqui algumas vezes que eu tenho dificuldade até de achar músicas do tipo que eu gosto. Porque não são muitos, são poucos que fazem músicas do jeito que eu gosto. E tem uma geração de conteúdo nossa, ampliando também, digo, no aspecto de palavra, conteúdo que a gente consome como cristão e música, botando música também, muito repetitiva. Há uma escassez de criatividade, entendeu? Os pioneiros são muito bons, mas assim, vem uma galera copiando o mesmo negócio que é muito ruim. Porque a cópia é ruim, sabe? Tem coisa, por exemplo, gringa, que quando tu ouve os gringos, é muito legal. Mas quando tu ouve a cópia aqui, é muito ruim, cara. Muito ruim. Tem muita coisa, por exemplo, do worship, que é brabo de ruim. É muito ruim, cara. Não tem a técnica, porque eu toquei com os gringos, né, cara? Eu fui um dos caras que estabeleci a Vineyard no Brasil. Gravei os discos da Vineyard, junto com o Manga, junto com a galera de São Paulo e tal. Então, eu tive a oportunidade, por exemplo, de ministrar com os caras do worship dos Estados Unidos, da Califórnia. São os caras que inventaram esse estilo. Então, você vê os caras tocando, eles têm uma cultura naquilo ali, entendeu? Você vê, por exemplo, um shape de violão de aço, até o shape, até os acordes são diferentes. Tu vê o cara assim, tu fala, pô, eu não conheço esse acorde. Porque são acordes de bridge, de folk, da onda branca, gospel americana. Aqui, tu vai conversar com um menino, às vezes, do worship, ele não sabe nem o que ele está tocando. Não sabe as raízes, o fundamento daquilo ali. Não sabe o que é uma tríade, um acorde com nona. Não sabe, cara. Só copia. Então, isso é ruim pro nosso meio, assim, porque... o valor agregado, e aí eu coloco a questão espiritual também, o sentido criativo de Deus, ele é de uma excelência, porque Deus criou tudo, né, cara? Tu vê, eu fui ver uma pregação do Tars, fiquei doido quando ele falou um negócio que me impactou. Ele falou assim, quando Deus foi criar os peixes, ele criou milhares de espécies. Ele podia criar 6 espécies de peixe, não é? Podia ser pescadinha, sardinha, curvina, salmão e um robalo. Acabou, o xerelete acabou. Não, bicho, milhares de peixes. O nosso Deus é criativo. Então a gente tem a possibilidade de, musicalmente ou no conteúdo que a gente faz, ser muito criativo. E às vezes a gente fica reduzido a uma pobreza criativa, cara. Um negócio muito ruim. Entendeu? Muita coisa igual. E que nem é
característica do brasileiro, né? Não. É característica talvez do mercado gospel, da igreja. Da igreja, Porque o músico brasileiro, ele é muito... Tem, pelo menos o que eu vejo de bandas estouradas, tem muitas músicas bem originais, com pegadas bem originais. Há uma diversidade na música brasileira. Já no nosso segmento, essa diversidade ela não é tão ampla. Mas sabe o que eu acho engraçado, um pouco até contraditório? O que tem de músico hoje que tocando profissionalmente para um bando de banda secular que saiu de igreja. Porque justamente ele não viu espaço para um crescimento musical e nem financeiro, profissional. Entendi. Esse é um outro problema da gente, né? Porque outro papo polêmico, faz outra pílula dessa que vai gerar muito ibope. Porque no nosso meio, pastor ganha salário, músico não ganha, né? Eita. Se você pagar para um músico, você é até criticado. Tem uns que pagam escondido, não pode nem falar. Não há um estabelecimento do... Lá nos Estados Unidos é diferente. E esse papo é um papo polêmico no nosso meio, né? Eu já me encontrei em alguns workshops, que eu vou em alguns lugares falar a respeito disso, que eu saio bastante. É sempre uma polêmica. Os líderes não querem nem que eu toque nesse assunto. Entendeu? Então, um músico profissional do nosso meio, ele sofre muito. Eu sou músico. Eu fui sideman, toquei com algumas pessoas. É muito sofrimento. Eu acompanhei a carreira de alguns que é de você chorar. Do cara quebrar a família. Entendeu? Ninguém fala sobre isso. Então, é mais legal você abandonar a carreira musical e ser pastor. Porque tem pastor profissional pra caramba no nosso meio. Tem salário, fundo de garantia, a parada toda. Pra músico não tem. Então isso é um fator que para onde o músico vai? Ele vai tocar no meio secular. Aí o cara vai e critica. Pô, pode um cara ser evangélico e tocar no secular? Ué, então como é que ele paga as contas? Ah, mas ele pode trabalhar em outra coisa. Ah, beleza. Quando o médico vai operar alguém, ele pergunta se é crente ou não é crente para ele operar? Ou se você for lá se consultar, tu pergunta, vem cá, qual é a tua religião para tu me dar esse receituário? Essas coisas do nosso meio que são incompreensíveis, entendeu? E é triste, né? O Lincoln. É igual um pintor de pintura abstrata, que o cara é pintor. Ah, tu só pinta a pomba do Espírito Santo e Moisés abrindo o mar. Entendeu? Pô, bicho, sabe? É um negócio absurdo. Ah, eu fui em alguns workshops, eu falo, ó, eu vou começar aqui, não vale 2 perguntas. Se fizer essa pergunta, eu levanto e vou embora. A primeira é, se músico evangélico pode tocar no secular e se pode ouvir música secular. Porque eu respondo isso desde 1910, desde quando o Botafogo foi campeão, cara. É a mesma pergunta, cara, entendeu? Eu me lembro, parece que eu tô falando do Botafogo, de Garrincha, Quarentinha, Imperácio e Heleno de Freitas, cara. Que os caras com a mesma pergunta. Aí uma vez eu tava lá no interior de... Nunca mais vou me esquecer, cara, no interior de São Paulo. O Manga vai lembrar disso, tava com a Vinerd. Cara, e a gente ficou hospedado na casa do Deco, a família do Deco, esse jogador de Portugal. Sim, sim. A família toda evangélica. E a igreja era da família dele, e a gente ficou numa casa que era dele, que ele deu pra mãe e tal. E aí a gente a gente ministrava à noite, e de tarde tinha um bate-papo, um workshop. Aí, cara... Era só pra jovens e tal, mas sempre vem um velhinho, né? Sempre vem uma galera assim e tal. Aí vem uma coroinha, e o Manga é mó figura, o Manga teve aqui, né? O Manga é comédia, o Manga é comédia. Ele aquele jeito dele é daquele jeito, ele é figuraça. Aí, ele e o Cezinha também brother. Ele gravou aqui com a gente também, só não foi pro ainda. Mas... É brother. Não, aí, foi, agora já foi. Já foi. Quando o meu foi, já foi, né? Já foi. Aí, a gente foi, aí... O Manga tava falando e tal, e daqui a pouco vem a velhinha. Eu queria fazer uma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? A velhinha, eu queria fazer uma pergunta. Aí o Manga já olhou, tava assim atrás, o Manga já olhou pra mim. Eu fiquei quietinho assim. Aí, o meu netinho. Pois a parada se é do netinho, por que não mandou o netinho perguntar, né? O meu netinho, ele sempre fica ouvindo música do mundo. Eu queria saber pra vocês, pastores, já bota logo pastor. Eu queria saber de você, pastores, se é certo isso. Aí o Manga olhou pra mim e falou assim, essa pergunta, quem vai responder é o pastor Lincoln. Já comecei a rir, né, velho? Ele já tem know-how e bagagem pra responder. O especialista nessa pergunta é o pastor Lincoln. Aí eu vim assim pra frente e falei, olha, eu vou lhe responder de uma forma educada, até pela sua idade, por uma questão de respeito
a sua experiência, né? Os seus cabelos brancos e tal. Eu vou lhe responder mais ou menos com uma técnica que Jesus fazia. Jesus, às vezes, ele não respondia. Ele fazia uma outra pergunta. Porque a outra pergunta te dá uma amplitude de conhecer respostas mais profundas do que está sendo perguntado. Então, eu vou tentar usar a técnica de Jesus lhe fazendo uma outra pergunta. A senhora não precisa me responder. Mas é só uma pergunta, que já é uma resposta, e a galera toda vai entender, a senhora também. A senhora vê novela? Ficou aquela pausa. Aí eu falei, não, a senhora não precisa responder. Entendeu? Sensacional. Sacou? Sensacional. Então, tipo assim, a influência que a música secular faz dentro da vida de uma pessoa é a mesma influência que um conteúdo de novela, ou seja, do entretenimento que for da arte, vai fazer em qualquer vida humana. A gente tem que ter discernimento de selecionar o que a gente escuta em qualquer área. Um filme na Netflix. Pô, você tem seriados hoje, cara, que fazem muito mal. E às vezes até o que faz mal pra você não faz mal pra mim. Não faz. Por exemplo, eu consigo ver série com teor sexual tranquilo, sem me afetar. Sim. E você também... Desde que tenha contexto. Sim, você também, Evandro, tem uma contextualização da sua vida. Você é um cara casado, você tem uma vida relacional com a sua esposa, e aquilo ali serve de conhecimento e aprofundamento da sua relação. Diferente de um cara solteiro. Quando eu vou ver série, por exemplo, que tenha qualquer construção espiritual que não seja a que eu acredito, eu já não gosto. Perfeito. Me faz mal. Aí eu prefiro não assistir. Cara, eu me lembro de uma experiência que eu vivi com manga também. Vivi grandes experiências com manga, assim, que foi muito marcante. Tinha um surfista aqui no Rio, ele é daqui, não sei como é que ele tá. Ele era até do bola, era o Dadá Figueiredo. Já ouviu falar? Já. Cara, campeão, né? Ele foi campeão de uma etapa do circuito mundial, foi campeão brasileiro. Ele era um cara muito polêmico, ele tomou uma facada, foi algo que deu uma interrompida na carreira dele quando era jovem. E ele era aquela loucura daqueles caras drogados do surf. Tem duas cenas clássicas do Dadá, que uma ele ganhou uma etapa aqui do brasileiro, ele arriou as calças, ficou nu na hora que recebeu o troféu, virou a bunda e ficou nu, e outra ele quebrou o troféu. Esse era o Dadá. O cara se converteu, mudou a vida. Um dia ele tava shapeando pancha, ele gostava da minha banda chamada Renassou. Tu lembra da Renassou, né, Felipe? Muito. Aí ele gostava da Renassou, comentou com o Manga, pô, traz o link aí e tal. Aí a gente foi lá. Chegou um dia lá, ele tava shapeando. Aí ele falou, pô, brother, que legal, gostei muito da sua banda, que tocou aqui na praia, na virada aí acho que foi na virada de 2000, foi muito marcante aqui na Praia da Barra. A gente fez um evento muito legal. E aí ele falou, pô, gostei muito, eu queria te fazer uma pergunta, você é músico? Cara, eu tenho uma coleção gigante de LPs aqui, de rock progressivo. E eu, Lincoln, gosto de rock progressivo pra caramba, né? Eu gosto de Yes, Pink Floyd, essa galera, Jethro Tull, me amarro. Foram muito assim, me influenciaram muito, né? Aí ele falou, tem essa galera toda aqui, mas só que, cara, eu tava pensando em queimar tudo. Falei, por quê, Dadá? Vou te explicar. Aí me levou, aí chegou lá, tinha um montão de LP assim, ele falou, cara, tudo isso aí eu ouvia cheirando e fumando maconha. Eita. Aí eu falei, brother, eu louco pra pegar aquilo tudo pra mim, né? Se eu pudesse, pô, Dadá. Fica mais vinil, né? Fica na moral, me dá aqui. Fica na moral. Falei, velho, faz o seguinte, cara. Faz uma montanha, bota álcool, a gente te ajuda e queima tudo. Pro Dadá, aquela parada não é legal. Remete coisas ruins. Agora, pra mim, Evandro, Felipe, e você que tá me assistindo, eu sou 4ª geração de evangélicos na minha casa. Eu nunca tive problema em ouvir música secular nesse sentido, cara. Eu sempre ouvi música secular como músico, sabe? Ouvido de músico. Ouvindo arranjo, me ligando na guitarra, me ligando na construção do que aquilo está sendo estabelecido para um estilo, sacou? Então, as letras, às vezes minha esposa fala assim, tu prestou atenção na letra tal? Amor, nem me liguei na letra. Então presta. Aí eu, pô, que legal. Isso não é muito legal. Mas a letra nem me fala muito, porque eu sou é diferente, eu sou músico, sabe? Então, agora, tem gente, cara, que tipo assim, aquela canção fez parte de uma história não muito legal. Então é bom evitar. É verdade. Agora, cada um
eu acho que deve respeitar o espaço de vida espiritual do outro. Verdade. Entendeu? E não criar uma padronização, como eu já convivi com alguns caras do meio que falam assim, não, o cara não pode ouvir música secular, sabe? Tem uns caras famosos no nosso meio que defendem isso. Só que tu vê que a construção musical do cara, eu já perguntei pra um grandão, tem um grandão no nosso meio, grandão mesmo. Saca grandão? Tem um grandão, ele é grandão, hein? Ele é grandão. Alô, Edir Macedo, um abraço pra você. Ele é grandão. Alô, RR. Ele é grandão. Alô, Valdomiro. Ele é grandão. Eu vou chutar um aqui até o Nico abriu, quando ele abriu o olho. Tem um grandão no nosso meio que fala assim, ó, não pode ouvir. Mas eu já falei pra ele, poxa, cara, não faz isso. Porque, vem cá, na construção do que você toca, tu não ouviu? Conta pra outro, cara.